Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Eu abro essa edição com uma boa notícia. Uma vacina contra o câncer com a tecnologia do imunizante da Covid-19 pode ficar pronta ainda neste ano. A descoberta pode abrir caminho para tratar outras doenças como o HIV e a Zika. A Moderna, fabricante de um dos imunizantes da Covid, e a Merck MSD no Brasil, esperam os resultados da fase 2 dos testes clínicos da vacina contra o câncer de pele ainda neste ano. Caso sejam positivos, o estudo vai para a terceira e última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras. A novidade em desenvolvimento é diferente das vacinas tradicionais, destinadas à prevenção de doenças infecciosas. Ela atua no tratamento do melanoma, o tumor de pele mais letal. Para ativar o sistema imunológico contra as células cancerígenas, a vacina utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, que ganhou impulso a partir dos investimentos para combater a pandemia da Covid-19. Com os estudos inéditos que levaram a vacinas da Pfizer e da Moderna para o coronavírus, a tecnologia se mostrou altamente eficaz em despertar a proteção do organismo e abriu uma nova porta na ciência para evitar e tratar doenças. A tecnologia é uma esperança não apenas de aplicações em desenvolvimento para tratar o câncer, como também para vacinas que protegem contra o HIV, a Zika e outras doenças que têm imunizantes de RNA mensageiro atualmente em fase de testes. E ainda falando sobre saúde, a escassez de vacinas contra a cólera está forçando a OMS a mudar o esquema recomendado de 2 doses para 1. O objetivo é fornecer proteção a mais pessoas em meio aos surtos registrados esse ano em muitos países. A mudança no esquema vacinal foi divulgada pelo Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. Em todo o mundo, 29 países relataram surtos este ano, incluindo 13 que não tiveram surtos no ano passado. A cólera é altamente perigosa e pode matar em um dia, mas pode ser prevenido com 2 doses de vacinas orais seguras e eficazes. Mas, diante da escassez dos imunizantes, a OMS optou por oferecer apenas 1 dose para poder alcançar mais pessoas. Entre os 29 países que enfrentam grandes surtos da doença este ano estão Haiti e Síria. A OMS destacou que esta é uma situação excepcional porque nos últimos 5 anos, menos de 20 países, em média, notificaram surtos. A organização estima que as epidemias de cólera são cada vez mais numerosas, mais difundidas e mais graves devido a fatores naturais como inundações e secas e também a movimentos populacionais ou outros fatores que limitam o acesso à água potável. O cólera geralmente é contraído por alimentos ou água contaminados e causa diarreia e vômito. O acesso à água potável e saneamento básico são essenciais para prevenir e controlar a transmissão da doença. A oferta atual de vacinas contra o cólera é muito limitada. Um vídeo publicado na última terça-feira pela imprensa sueca mostra uma cratera de pelo menos 50 metros no gasoduto Nord Stream 1. Evidências apontam que detonações causaram os recentes vazamentos na estrutura submarina que leva gás russo para a Alemanha. No vídeo é possível ver um grande buraco no gasoduto com pedaços de metal destruídos pela explosão. A filmagem foi feita a uma profundidade de cerca de 80 metros, em um dos 4 pontos de vazamento que atravessam o Mar Báltico até chegar ao território alemão. Trond Larsen, da agência norueguesa Blue Ice Robotics, que dirigiu o dispositivo submersível que registrou as imagens, afirmou que somente uma força extrema poderia retorcer um metal tão espesso. Os 2 gasodutos Nord Stream 1 e 2 foram danificados por pelo menos 2 explosões na água do Mar Báltico, que causaram 4 vazamentos. A Guarda Costeira da Suécia afirmou que o último vazamento não é mais visível na superfície depois de produzir grandes liberações de metano. Há alguns dias, as autoridades suecas anunciaram que haviam realizado uma inspeção submarina no local
e coletado evidências que confirmavam as suspeitas de uma possível sabotagem, uma hipótese confirmada pela Dinamarca. O Kremlin considera que a investigação dos incidentes está sendo manipulada para culpar a Rússia pelas explosões e acusa os países ocidentais pelas ações. Os gasodutos operados por um consórcio controlado pela gigante russa Gazprom e que vão da Rússia à Alemanha não estão operacionais devido à guerra na Ucrânia, mas ainda estavam cheios de gás quando ocorreram as explosões. O uso dessas infraestruturas tem estado no centro das tensões geopolíticas entre Moscou e o Ocidente. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, uma notícia que traz alento e esperança. Mais de 100 mulheres foram libertadas na Ucrânia após troca de prisioneiros com a Rússia. Emoção, alegria e alívio. Essas mulheres na Ucrânia foram libertadas do cativeiro. São 11 oficiais, 85 soldados e 37 retiradas da siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, sitiada pelas forças russas no início do conflito. Algumas dessas mulheres libertadas estavam detidas por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia desde 2019 por suas posições pró-ucranianas. Um dos líderes separatistas pró-russo, Denis Pushlin, confirmou a troca, dizendo que a Rússia recuperou 110 pessoas detidas pelos ucranianos. Quanto às mulheres que deveriam retornar a Kiev, 2 se recusaram a ir para a Ucrânia e decidiram ficar na Rússia, segundo ele. A Rússia e a Ucrânia realizaram várias trocas de prisioneiros desde o início da guerra em fevereiro. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou ao cargo após 45 dias no poder. Ela não resistiu à crise iniciada com o anúncio de um ousado plano de redução de impostos. Em frente ao Downing Street, a líder de 47 anos fez um discurso de despedida. I came into office at a time of great economic. Assumi em um momento de grande instabilidade econômica e internacional. Famílias e empresas estavam preocupadas em como pagar suas contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o continente. Estabelecemos uma visão para uma economia de baixo imposto e alto crescimento, que tiraria vantagem das liberdades do Brexit. Reconheço, porém, que, dada a situação, não posso cumprir o mandato em que fui eleita pelo Partido Conservador. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Mais impopular do que nunca entre a opinião pública, sem um programa econômico após a humilhante renúncia aos cortes de impostos e ficando sem 2 de seus ministros mais importantes, Liz Truss estava por um fio. O chamado mini-orçamento, que previa corte de impostos de até 45 bilhões de libras, desagradou quase que imediatamente os mercados e vários economistas. O diagnóstico era que o movimento seria muito arriscado no momento em que o país vive a pior inflação dos últimos 40 anos, riscos crescentes de recessão e custos de empréstimos mais altos nas economias avançadas. Na sequência, a libra caiu para seu patamar mais baixo em relação ao dólar e os rendimentos dos títulos do governo subiram em alta velocidade. Em meio à crise econômica do custo de vida, com milhões de britânicos sofrendo com a inflação, o Partido Conservador relança agora uma eleição interna para encontrar um novo líder, o 5º em 6 anos. E a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe revisou as projeções de crescimento para a América Latina. A entidade vê um cenário pior em 2023 para a região. A expectativa é que ocorra uma expansão de 3,2%. Em agosto, a projeção era um crescimento de 2,7%. Mas a comissão antecipa que a desaceleração da economia vai se acentuar no ano que vem. Em um comunicado, a CEPAL explicou que em 2023 os países da região voltarão a se deparar com um contexto internacional desfavorável, no qual se espera uma desaceleração tanto do crescimento quanto do comércio global. Juros mais altos e menos liquidez global como resultado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia também são fatores que podem prejudicar o crescimento. A avaliação é que os países latino-americanos voltarão a enfrentar um ambiente complexo para a política fiscal e monetária,
após o aumento das taxas de juros no mundo para conter a inflação, o que terá um impacto negativo no consumo privado e no investimento. A CEPAL explicou ainda que a maioria dos países da região são particularmente afetados pelo baixo dinamismo da China, que é um importante mercado para suas exportações de bens. E os Estados Unidos anunciaram que farão uso de 15 milhões de barris adicionais de suas reservas estratégicas para tentar conter os preços do petróleo. O presidente americano Joe Biden não descarta recorrer a mais, disse nesta terça-feira um funcionário do governo. Essa nova injeção, que será executada em dezembro, constitui a última parte do programa que o presidente americano anunciou na primavera e que previa a liberação de um total de 180 milhões de barris para fazer frente aos altos preços dos combustíveis. O preço da commodity aumentou como resultado da invasão russa da Ucrânia. A notícia reportada nesta terça-feira por vários veículos de comunicação americanos durante o dia derrubou as cotações do petróleo. O presidente deu instruções ao Departamento de Energia para estar pronto para vender mais petróleo das reservas, disse o funcionário do governo à imprensa. Biden também planeja pôr em marcha um mecanismo para repor as reservas estratégicas no longo prazo. O governo americano vai começar a comprar petróleo cru quando o preço do barril WTI cair a uma faixa de 67 a 72 dólares. A administração Biden planeja negociar contratos de recompra a um preço acordado de antemão, o que limitará os riscos associados à volatilidade dos preços. E um estudo do Reino Unido aponta que a genética de 2 a cada 5 pessoas protege contra a Covid. A variação de um gene foi associada à resposta de células de defesa após a vacinação. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, relataram que determinados genes atuam para gerar uma resposta imunológica mais forte que o normal após 2 doses das vacinas contra a Covid-19. Eles também identificaram um gene específico associado a uma maior produção de anticorpos, a primeira linha de defesa do corpo humano contra micro-organismos invasores. Esse gene está presente em 2 a cada 5 pessoas. A descoberta a partir de uma análise inicial de cerca de 1.200 pessoas que participaram dos testes clínicos da vacina desenvolvida em Oxford, com a farmacêutica AstraZeneca. Também fizeram avaliação para o DNA de 1.700 participantes de uma outra pesquisa, que investigava a aplicação de uma segunda dose de outro imunizante. Nos resultados, eles observaram que pessoas que carregavam uma variação do gene tiveram uma resposta de anticorpos mais alta que os demais. Até quase 3 meses após a vacinação, os cientistas constataram que também houve uma maior produção de células de defesa. Essa proteção ampliada foi convertida em uma incidência quase 40% menor da Covid-19 no grupo que possuía o gene. A esperança é que as descobertas ajudem a melhorar as vacinas para o futuro. Praticar atividades físicas faz bem para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas você sabia que a intensidade dos exercícios podem ajudar na memória e na saúde mental? É o que mostra este novo estudo. Vamos conferir. Um novo estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Americana de Dartmouth revelou que a intensidade com que os exercícios físicos são realizados está associada a diferentes aspectos da memória e da saúde mental. Durante os testes foram analisadas 113 pessoas e todas praticaram atividades físicas por cerca de 1 ano. Alguns em baixa intensidade e outros em alta intensidade. Após o período, todos realizaram testes de memória e responderam questões sobre a saúde mental e também sobre o seu condicionamento físico do ano anterior. Os participantes que realizaram exercícios em baixa intensidade tiveram um desempenho melhor em algumas tarefas de memória, enquanto aqueles que se exercitaram em alta intensidade se deram melhor em outras. O experimento também mostrou que os participantes que eram mais ativos relataram níveis altos de estresse, enquanto as pessoas que se exercitavam regularmente em intensidades mais baixas apresentaram taxas menores de ansiedade e depressão. Uma série de estudos mais antigos aponta para a conexão entre a prática da atividade física e a boa memorização. Um estudo da Universidade de Nottingham, na Grã-Bretanha, descobriu que durante um exercício físico moderado, um hormônio capaz de proteger as células nervosas é produzido, reduzindo assim as chances de uma eventual perda de memória.
E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Às vésperas da Copa do Mundo, o governo do Catar tem recebido cada vez mais solicitações para a retirada de vistos de torcedores que querem acompanhar a Copa do Mundo no país. Mais de 1,5 milhão de solicitações para obter um cartão AIA foram registradas no Catar, que serve como visto de entrada e permanência para participar da Copa do Mundo de 2022. A informação é do chefe do Centro de Serviços AIA em Doha. Estamos imprimindo uma média de 1.000 a 2.000 cartões e isso é apenas nos últimos dias. Esperamos que os números aumentem quando os torcedores começarem a chegar. O cartão AIA é obrigatório para todos os não residentes que pretendem viajar para o Catar a partir de 1º de novembro, e o pedido só pode ser feito após a compra de ingressos para assistir a jogos de futebol e reserva de alojamento. O cartão permite ainda aos seus titulares o acesso gratuito aos transportes comuns, assim como a algumas fan zones. O Catar prevê a visita de mais de 1 milhão de torcedores estrangeiros até a final em 18 de dezembro, enquanto centenas de milhares de moradores do Emirado também compraram ingressos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Até mais!